Oi, pessoal, já voltaram? Vocês estão aí? Tá, então vamos retomar. Então, eu já postei para vocês o artigo, tá? Um artigo muito interessante. Então, eu peço que leiam com bastante cuidado, porque é muito interessante mesmo. E não, o artigo eu dei 15 dias para fazer. É em grupo, tá? Então, porque a intenção é essa. Eu quero que vocês marquem um horário aí nos grupos, né? E pega aí um tempo só para ler com calma, com cuidado, porque vai te dar muitas informações interessantes desses compartimentos terrestres, né? E a interação com as rochas e com os minerais, nos ciclos geoquímicos. Tem uma outra atividade sobre ciclagem para 15. Não, essa daí eu mudei para começar hoje, para me dar uma resposta objetiva hoje, assim que eu terminar a parte teórica, tá? Então, para essa vocês façam individual e já posta hoje mesmo, tá bom? Uma resposta simples. Agora, as respostas mais elaboradas, eu quero a do artigo, tá bom, gente? Eu ia falar uma outra coisa, mas... lembrei. Na postagem, como a do artigo é em grupo, na hora de postar, uma só pessoa do grupo manda, só uma. E se várias pessoas do grupo mandarem, aí eu tenho várias postagens ali, tá? Só um do grupo manda, tá bom? Combinado assim? E não esquece de pôr o nome dos colegas, né? Então, escreve, para o artigo, escreve assim, ó, na hora de postar, quer ver, ó, tarefa, né, ó, tarefa, artigo. Aí põe grupo 1. Põe tarefa, underline, artigo, grupo 1. Tarefa, underline, artigo, underline, grupo 2. Renomeia dessa forma. Aí dentro do corpo ali, do texto, ali no cabeçalho, aí você põe o nome os nomes dos integrantes. Prof, essa para hoje tem 1 hora para fazer só, mas é bem simples, Gabriele, é bem simples, tá bom? Isso aí não tem problema. Então, vamos lá. Deixa eu continuar aqui, tá? Então, o ciclo do nitrogênio. Ciclo do nitrogênio. Então, ele ocorre na forma gasosa na atmosfera, representa 78%. Então, o nitrogênio é fixado na superfície na forma de nitratos por processos físicos, né? Relâmpagos na atmosfera ajudam a fixar o nitrogênio na superfície. Processos antrópicos, né? Na produção de fertilizantes também interferem e ajudam a fixar o nitrogênio na superfície. E o processo biológico, que é o mais importante, que é aquele realizado por aquelas bactérias de vida livre que vivem nas raízes de leguminosas, né? Também tem bactérias fotossintéticas e cianofícias que ajudam a fixar o nitrogênio na superfície da Terra. Então, no ciclo do nitrogênio, há uma transformação de nitratos em gás amônia e sais de amônio, né, que é um processo conhecido como amonificação. Aí há a transformação na sequência do NH3 e NH4, né, da amônia e do amônio, em nitrito. E, posteriormente, o nitrito se transforma em nitrato, num processo conhecido como nitrificação. E aí o nitrogênio volta para a atmosfera num processo chamado desnitrificação. Então, o ciclo do
nitrogênio, ele passa mais pelos seres vivos, com uma interação bem forte de vários tipos de bactérias, né? Do tipo nitrosoma, nitrobacter, bactérias desnitrificantes, nitrificantes. Então, é um ciclo que passa pelos seres vivos propriamente, né? Então, aqui você tem pela morte, né, e excrementos de animais que eliminam na ureia o nitrogênio. A ureia é aquela urina sólida, né, de aves, e o ácido úrico, né, na urina de animais. Então, acabam liberando o nitrogênio pelos seus excrementos e pela morte desses organismos. Então, esse nitrogênio, junto com o oxigênio, forma um nitrato. Então, são reações de mão dupla, né? Aqui por várias bactérias e por bactérias do tipo Nitrobacter, que transformam o nitrito em nitrato ou nitrato em nitrito. A amônia, né? Então, aqui a ureia, ela é transformada por vários organismos, né, do tipo Urobacillus sp, é um tipo de bactéria. Então, esse V3 transforma em amônia, né? Daí a amônia é transformada em nitrito por nitrosomas e o nitrito em amônia por Clostridium sp, que é um outro tipo de bactéria. Então, e no processo de desnitrificação, né, que é realizado por bactérias desnitrificantes, o nitrogênio volta para a atmosfera na forma de N2, né? Então, ele é fixado por relâmpagos, por atividade antrópica e por vários tipos de bactérias, e assim fechando o ciclo do nitrogênio. Então, o excesso do nitrogênio por meio dos óxidos de nitrogênio, como a gente já comentou, né? Indústrias, veículos automotores. Então, aí você tem a emissão, né, de óxidos de nitrogênio e a influência humana também no processo de eutrofização, no uso intenso de fertilizantes, lançamento de esgotos, né? Então, o excesso de nitrogênio nestes compostos orgânicos também causam a eutrofização das águas. O ciclo do fósforo. O ciclo do fósforo passa pelas rochas, né? Nas rochas fosfatadas sedimentares. Professora, Oi. Qual que é a relação do nitrogênio com as rochas? Para mim não ficou muito claro. Nenhuma, quase nenhuma. Tá? Porque sim. é o que eu falei, o ciclo do nitrogênio, dentre esses ciclos todos, ele é o único que ele tem mais influência dos seres vivos, praticamente dos seres vivos, tá certo? Então, o nitrogênio, ele é fixado no solo, mas ele fica nas raízes. Então, o nitrogênio precisa de bactérias para poder se fixar no solo, para as plantas poderem assimilar o nitrogênio. Então, se não existissem as leguminosas, o que são leguminosas? Por exemplo, feijão, ervilha. É por isso que em muitas culturas, né? Vamos supor, numa cultura de milho, você faz uma carreira de milho e no meio uma carreira de feijão. Entendeu? Porque daí o feijão, a ervilha, na raiz dessa planta, vai formar umas bolotinhas onde vão se acumular essas nitrobactérias, que vão fazer a reação nessas raízes, fixando o nitrogênio. E aí as outras plantas retiram o nitrogênio, entendeu? Então necessariamente, tem vários tipos de bactérias que fixam o nitrogênio no solo.
ele não necessariamente passa pelas rochas, pelos minerais das rochas, como nos outros ciclos, certo? Naquele artigo que eu passei para vocês, vocês vão ler, né? Tem várias perguntas lá que eu coloquei, 12 perguntas na atividade, lendo com atenção e respondendo. Então, esse, olha, até a ureia, né? O ácido úrico, bom, aqui eu posso te falar uma coisa. A ureia, vamos supor, em rochas do tipo... Não, mas aí, no caso, são os fosfatos, né, que também você encontra. Mas, assim, na ureia, na urina, né, de aves e de outros animais, o nitrogênio é liberado para o meio, daí forma, ó, aí entra a bactéria, né? Urobacilo, olha o nome, ureia. É uma bactéria que transforma o nitrogênio da ureia em amônia. E assim vai, entendeu? Então, o nitrito, né? Eles são fixados nessas raízes, entendeu? Então, a tua pergunta é pertinente, né? E, basicamente, o ciclo do nitrogênio é um ciclo basicamente orgânico. Você entendeu? Entendeu? Entendi, professora, obrigado. Diferente dos outros, olha, por exemplo, esse outro que eu vou falar agora, o ciclo do fósforo, dá uma olhada, ele já passa pela rocha fosfatada, que são rochas sedimentares que acumulam apatita, né? Então, a apatita, ela é um fosfato de cálcio. Então, deixa eu escrever aqui. Caneta. Então, apatita, ela é um fosfato, né? Eu acho que é PO4, se eu não me engano, aqui eu não me lembro direito mais a fórmula da apatita, mas é um fosfato de cálcio. Deixa eu ver ali na... Deixa eu ver se eu coloquei aqui, peraí. PO4, tá certo, tá? Então, a apatita, deixa eu por aqui do slide atual. Então, ela é um fosfato, tá aqui no slide seguinte, olha, eu ia escrever, mas tá aqui, ó, é um fosfato, né? E quando esse fosfato se liga com o cálcio, então forma um fosfato de cálcio, ou de forma secundária, um fosfato de cálcio ou alumínio. Quando o fosfato de cálcio é dissolvido na superfície, ele vai liberar o ânion fosfato e o cátion cálcio. Aí, esse ânion, esse cálcio vão estar dissolvidos na água. Aí eles podem se recombinar, formando de novo uma apatita secundária, né? Que se formou a partir da dissolução de uma apatita primária, ou uma vavelita, é um exemplo de um mineral formado secundariamente na superfície, pela dissolução de uma apatita primária. Entendeu? Então, esses elementos vão se recombinar, porque se eles saem do mineral e vão para a água, e aí na água, né, eles se recombinam, precipitam de novo, quando atinge o estado de solubilização daqueles elementos, daqueles compostos na água, então ele precipita. É como quando você começa a pôr sal na água, vai mexendo, até atingir o ponto, né, que ele não vai mais se solubilizar, porque tem excesso, daí ele precipita e forma um mineral. Isso acontece na natureza, certo? Então, o ciclo do fósforo é a deposição em rochas fosfatadas formadas ao longo das eras geológicas. Então, como eu te falei, a ação do intemperismo químico e físico, né, que é a erosão, vai dissolver os fosfatos, tá? Daí o fósforo inorgânico é absorvido pelos vegetais, sob a forma de ortofosfato, e que entra na cadeia alimentar dos consumidores.
E aí, com a morte desses organismos, né, o fósforo retorna para o solo e para a água, né, retorna, e aí o ciclo se fecha. Então, vamos lá. Como ele passa pelas rochas? Começando. Bom, na superfície, onde está o fósforo nos seres vivos? Nos ossos e nos dentes dos animais. Então, nós temos fósforo, por isso que nós precisamos de fósforo, porque o fósforo faz parte dos ossos e dos dentes, e o cálcio também, né? Então, com a morte dos seres vivos, esse fósforo, né, a matéria orgânica é decomposta e esse fósforo volta para o ambiente. Né? Os animais também excretam fósforo. E esse fósforo volta para o meio ambiente. A apatita, né, quando ela assimila o fósforo, forma os sedimentos, as fosforitas, que podem ser erodidos, liberando fósforo com a valência mais 5. Esse fósforo com a valência mais 5, ele é de novo assimilado pelas plantas, que são assimiladas pelos animais na cadeia alimentar, vai para os ossos e dentes, e aí esse ciclo entre animais, plantas e fósforo fica se fazendo aqui. Mas o fósforo que não vai para a matéria orgânica e vai para a matéria inorgânica forma o mineral apatita. Esse fósforo na água do mar vai formar a apatita dos sedimentos marinhos. Parte desse fósforo ressurge, tá? Na forma de P mais 5 e por correntes marinhas pode ressurgir em ambientes mais rasos, sendo novamente assimilado pelas plantas. E aí esse ciclo recomeça. Mas os sedimentos marinhos são importantes fontes de fósforo que perdem o fósforo por ressurgência, tá? E aí começa aqui novamente, tá? Qual a influência humana no ciclo do fósforo? Eutrofização também. Então, o lançamento de esgoto vai aumentar a quantidade de fósforo, de nitrogênio, como nós já vimos, que vai causar a eutrofização, né? Tá? Então, aqui só está explicando a eutrofização que vocês já conhecem. Tá? Aqui o aumento de matéria orgânica, né? Então, vai ter um boom de matéria orgânica. Então, assim, ó, a determinação dessas taxas é tão importante, né? Então, essas taxas de circulação do fósforo entre a parte inorgânica e a biomassa, né? Quando você fala nessa interação entre o meio biótico e abiótico. Então, a determinação dessas taxas é tão importante quanto a delimitação das quantidades presentes nos diversos ecossistemas, né? Como aquele pool, aquela quantidade de fósforo inorgânico que vai para os minerais, a biomassa vegetal, animal e detritos, né? Então, as principais taxas metabólicas que afetam o ciclo do fósforo nos diversos ecossistemas são a taxa de absorção do fósforo pelos vegetais, a taxa de consumo de vegetais pelos seres herbívoros, a taxa de excreção de fósforo pelos heterótrofos mais abundantes, né? Os heterótrofos são os restos dos seres vivos que não fazem a fotossíntese. Os que fazem são os autótrofos na cadeia alimentar. Os que se alimentam de herbívoros e diretamente dos autótrofos são os heterótrofos. Eles não produzem sua própria energia. Então, essa taxa de remineralização do fósforo e também a taxa
de remineralização do fósforo pelos micro-organismos decompositores influenciam nesse ciclo, né? Bom, então esse seria resumidamente o ciclo do fósforo, passando pelas rochas, né? Pelos minerais das rochas. Agora, o ciclo do enxofre, forma e modo de ocorrência na pirita e na calcopirita. Como eu disse para vocês, a pirita e calcopirita são minerais formados em ambientes redutores. Se você extrai minérios que contêm pirita e calcopirita, que foram formados em ambientes redutores, você já está influenciando no ciclo do enxofre, porque a pirita é um sulfeto de ferro, a calcopirita é um sulfeto de ferro e cobre. Então, se você traz para a superfície, oxida o ferro. Isso se desmembra, o enxofre vai para a água. Indo para a água, ele se oxida, liga com o oxigênio da água, né? Porque já está no meio oxidante e forma sulfato. Esse sulfato vai se ligar com outros elementos químicos, aumentando a quantidade de sais na água, tá? Então, os sulfetos em condições de redutoras anaeróbicas, aí você tem um processo, né? Que o ciclo do enxofre é muito influenciado pela ação de bactérias. E qual a importância do ciclo do enxofre? Ele está no fato de que ele influencia diretamente no ciclo do fósforo. Ou seja, em condições redutoras, sem oxigênio, o enxofre apresenta-se normalmente sob a condição de gás sulfídrico. Aí, nessa condição, o sulfeto normalmente se combina com o ferro, liberando o fósforo no meio ambiente, né? Então, compostos de fósforo, né, que contém ferro, se o enxofre vai se ligar, né, vai se combinar com o ferro, ele vai acabar ajudando na liberação do fósforo, aumentando o processo de eutrofização. Então, aqui eu tenho a reação do ciclo, as reações, né? O gás sulfídrico, ele pode ser dissociado na água em enxofre e hidrogênio, né? Ele pode ser dissociado aqui na água. Então, esse enxofre livre na água, vamos supor que eu tenho um fosfato de ferro, que é um mineral. Então, esse enxofre livre, ele vai se ligar com o ferro do fosfato. Então, ele vai formar o sulfeto, né? Ele vai formar sulfetos e liberando o ânion fosfato na água, que vai aumentar a eutrofização, certo? Então, essa é a importância do enxofre. Então, ele vai influenciar, olha, na formação de fosfatos. Mas aqui no ciclo do enxofre, ele passa pelas rochas nos sulfetos, tá? Nesses sulfetos. Então, você tem também ação a uma parte aeróbica do ciclo, né? Então, olha aqui, olha, a queima de combustíveis fósseis libera, né, os SOX, o SO2 e o SO3, que vão formar os SO4. Isso aqui, ligando com a água, vai formar o ácido sulfúrico, que vai ajudar na dissolução das rochas. Existe também a parte anaeróbica, né? ou a parte aqui também das bactérias, né? Aeróbicas e anaeróbicas, que vão, inclusive, aumentar a formação do gás sulfídrico, que dá aquele cheiro podre, né? Quando você tem matéria orgânica se degradando, você vai em pântano, tem aquele cheiro podre em pântano, por causa do gás sulfídrico. Mas, quando esse enxofre entra, se combina com o ferro, né? Então, daí, você tem essa formação dos sulfetos. E a importância do ciclo do enxofre nos ciclos geoquímicos é que ele ajuda, olha, ele se combina com o ferro de certos fosfatos, ajudando a liberar o fosfato livre, aumentando o processo de agravando, né,
o processo de eutrofização. Então, nessas regiões sem oxigênio, né, o que acontece? Em lagos eutróficos, né, causada pela crescente decomposição da matéria orgânica, da decomposição anaeróbica, porque esse ambiente é anóxico, não tem oxigênio, então agrava o processo de eutrofização, porque ajuda na liberação do fósforo, porque o enxofre se liga, né? Como você viu aqui, olha, ele vai se ligar com ferro do fosfato. Tá? Então, nesse processo aqui, nessa reação, ele se liga com ferro e deixa esse fosfato livre, o ânion livre no meio. Então, agrava a eutrofização. Tá? Então, olha, liberação do fósforo retido nos sedimentos formados em ambientes anaeróbicos, tá? Como a gente viu nessa reação. Agora, como que o homem influencia no ciclo geoquímico do enxofre? Por meio da liberação do SO2, né, da queima incompleta de carvão e óleo, né, que é o petróleo, ou nas indústrias, ou queima de carvão nas usinas termoelétricas. Então, vocês vão falar, sempre quando você falar queima de combustível fóssil, inclui essa palavrinha que você vai ser muito mais assertivo. Coloca assim, ó, queima incompleta de combustível fóssil. Porque se a queima for bem feita e completa, vamos supor, numa indústria, num motor regulado, ele não tem que liberar esses poluentes, né? Libera porque a queima não é completa. Então, fala queima incompleta de combustíveis fósseis, certo? Então, quais são os efeitos deletérios à saúde humana? O enxofre também causa efeitos deletérios à saúde humana, né? Prejudica a saúde, produz chuva ácida e o smog industrial, né? Aquela neblina em áreas industriais, com altas concentrações de enxofre. Então, o enxofre também produz chuva ácida, problemas na saúde humana, smog industrial com a interferência humana, tá? Então, o homem influencia em todos os ciclos geoquímicos e quando se tem a interação com os seres vivos, de modo mais completo, ciclos biogeoquímicos, reações químicas passando pelo meio, pelas rochas, certo? Algumas reações passando no metabolismo dos seres vivos, como eu falei para vocês, o carbono, ele pode ser orgânico e inorgânico, orgânico quando ele faz parte do metabolismo dos seres vivos, formando, por exemplo, carbonato de cálcio. Então, esse carbono está no ânion carbonato, formando os corais, as conchas, né, desses moluscos, desses animais. O coral, quando morre, libera de novo, né, esses elementos ficam dissolvidos na água. Quando existem condições de temperatura na água do mar, vai precipitar, formando os carbonatos dos sedimentos, né? Do mesmo modo, os sedimentos fosfatados no fundo do mar. Então, por isso que, gente, olha a importância dos oceanos nos ciclos, né, biogeoquímicos. É muito importante a preservação dos oceanos para preservar a temperatura, o pH da água dos oceanos, para que essas reações continuem ocorrendo, né, e compensando excessos que vão para a atmosfera. Então, o oceano acaba compensando por meio dos sedimentos. Então, era isso que eu queria falar, e agora vocês vão trabalhar um pouquinho. Então, essa atividade para aula, ela está aberta, né, para entregar hoje até são 10h40, tem 1 hora certinho, tá bom? Então, vocês me deem respostas em cima do material que está lá
disponível no Moodle, que é esse material aqui da aula, vocês conseguem responder de forma objetiva cada uma daquelas perguntinhas, tá? Tem 1 hora para fazer. E do artigo é mais elaborado, vocês têm 15 dias para fazer em grupo. Então, essa atividade para fazer na aula é individual, tá bom? Pode atualizar minha presença? Sim. Tem mais alguém que precisa da atualização da presença? A Lauana. Eu, professora, Gustavo Palma. Então, Cheguei um pouco atrasado. Tá, deixa eu pegar aqui. Lauana, quem mais? Gustavo Palma. Gustavo Palma. Quem mais? E Bernardo, professora. Bernardo Moretti. Certo. Então, obrigado, prof. Nada. Então, vamos trabalhar, tá? Tem até 11h40 para postar. É individual, tá bom? Eu vou parar a gravação aqui, mas eu tô aqui, tá? Enquanto isso, eu vou tomar um cafezinho. Qualquer coisa, vocês me chamem, que eu tô aqui do ladinho na cozinha e eu escuto. É que como eu estava postando, eu vou tomar um cafezinho, que meu estômago está meio que queimando aqui. Prof, fui fazendo atividade enquanto foi explicando. Já vou postar lá. Vai passar alguma coisa depois? Não, Larissa. Você conseguiu fazer enquanto eu fui explicando? Tá. Bom, se você postou, tudo bem. Esse período aqui é só para postagem, para cada um fazer e postar, tá bom? Isso, dá uma conferida, dá uma repassada, capricha aí na atividade, tá? Eu tô aqui, tá? Qualquer coisa, vocês podem me chamar pelo áudio, mas eu já volto. Eu vou buscar um café e já volto.